A paz do Senhor, Advec Brasília. Amém. Glória a Jesus. Estou muito alegre por estar com os irmãos mais uma vez, com essa oportunidade de estar ministrando a poderosa palavra de Deus. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Eu acordei esta manhã dizendo ao Senhor, aviva-me. Eu entrei por essas portas dizendo, Senhor, aviva-me. E eu acredito que é a mesma oração que você tem feito nesses dias. Então, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, um texto bastante conhecido. Deixa eu botar minhas lentes aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 24. Se você achou e quer ser simpático comigo nessa noite, diga, eu já achei. Agora, se você não achou, mas também quer ser simpático comigo, diga, ainda estou procurando. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Glória a Jesus. Podemos então ler, irmãos? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. No capítulo de número 16 de Atos dos Apóstolos, e eu vou começar no versículo de número 24. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E por volta da meia-noite, que horas eram, irmãos? Você pode ser mais um pouquinho simpático comigo, que horas eram, irmãos? Meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias. O carcereiro despertou do sono e, vendo aberta a porta do cárcere, puxou da espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Sila. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E responderam-lhe, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Vamos parar aqui no versículo de número 31, para ganharmos tempo, amém? Você pode se sentar adorando a Deus. Irmãos, alguns anos atrás, eu estava morando ali no Recife, no bairro da Torre, e depois eu tive a grata surpresa de saber que o pastor dirigiu uma igreja ali próximo, Caruaru. E eu lembro, mas ali tem uma Advec, ali próximo ali do bairro da Torre. Caxangá, eu cheguei aí nessa Advec. E eu lembro que eu estava nesse período morando ali no Recife e recebi um convite para estar ministrando a palavra do Senhor ali numa cidadezinha ali do interior. E eu lembro que o tema que os irmãos escolheram para essa festa falava sobre o livro de Atos dos Apóstolos e o capítulo era o capítulo 16. E eu lembro que eu cheguei naquele culto, eu me sentei e eu ouvi todos os irmãos que tiveram oportunidade antes de mim. E eles falaram do poder do louvor, de como o louvor fez com que as cadeias se abrissem. E eu lembro que eu estava sentada
E o Espírito Santo, o amigo Espírito Santo, me visitou naquela hora. E ele me disse assim: você vai dizer a verdade a eles. E eu falei: Senhor, a verdade ele é. Você vai dizer que o terremoto não veio por causa do louvor. Você vai dizer que o terremoto não veio por causa de Paulo e Silas. E eu perguntei ali ao Espírito Santo: Senhor, então por que tu enviaste o terremoto? E ele me falou: eu enviei o terremoto porque eu queria salvar o carcereiro. Eu quero nessa noite profetizar sobre as vossas vidas que vai ter salvação na nossa casa. Daragia subricalabara séria, porque nós acreditamos, irmãos, que o Senhor ele tem formas maravilhosas de trabalhar. E o tema desta mensagem que eu coloquei é terremoto, despertador de gente. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: terremoto, despertador de gente. Deus está nos dizendo que existe salvação para todas as pessoas. Não importa se você é um perseguidor, como Saulo foi. Se você negou a Jesus como Pedro. Se você é cego como Bartimeu. Se você é pobre e doente como Lázaro. Se você é impuro como leproso. Se você está longe de Deus como filho pródigo, ou se você está com a vida toda errada e cheia de pecados, como a samaritana. Se você também não tem nenhum conhecimento de Jesus como carcereiro, o texto está dizendo para você que está me ouvindo aí pela internet: se você crê no Senhor Jesus e o confessar como o Senhor da sua vida, será salvo você e a sua casa. Eu quero que você tenha paciência comigo. Eu fico admirada porque o pastor prega sem esboço. Eu não, irmãos. Eu prego com esboço, então tenha um pouquinho de paciência comigo, amém? Amém. Eu quero falar um pouquinho do contexto. A Bíblia vem nos dizendo que Paulo está na sua segunda viagem missionária. E o seu companheiro da primeira viagem, que foi Barnabé, ele não está com Paulo agora na sua segunda viagem missionária. Quem acompanha Paulo agora nessa segunda viagem é o irmão Silas, homem da palavra como Paulo, profundo conhecedor das Escrituras, homem que foi recomendado pelos pais da igreja em Jerusalém. Mas a pergunta que eu fiz ao ler o texto foi: mas por que Barnabé não está com ele nessa segunda viagem missionária? No capítulo 15, no versículo de número 36, 37 e 38, vem falando por que Barnabé não estava junto com Paulo nessa segunda viagem missionária. O texto vem dizendo que Paulo e Barnabé tiveram um desentendimento. Parece que eu posso ouvir, irmãos, Paulo dizendo a Barnabé de alto e bom som: não vamos levar desta vez a João Marcos conosco. O caso se complicava porque ambos tinham razão. Na primeira viagem missionária, a Bíblia vem nos dizendo que João Marcos abandonou a missão. Quando ele se deparou com as dificuldades, com as perseguições, com os apedrejamentos, quando as coisas ficaram difíceis, João Marcos abandonou a missão. Ele retrocedeu, ele voltou atrás, ele deixou os companheiros, ele abandonou a comitiva. Era razoável que Barnabé quisesse levar o seu sobrinho, mas Paulo iria retornar a todas as cidades que ele havia passado na sua primeira viagem missionária. Então os mesmos problemas, as mesmas dificuldades poderiam surgir novamente.
Então Paulo, ele não quer levar um companheiro inconstante nessa sua comitiva. Se a comitiva de Paulo tivesse um nome, eu acredito que seria fiéis até a morte. E naquele momento, para Paulo, João Marcos não se ajustava à sua comitiva. Irmãos, eu aprendo com isso, que resistir não é para todos. Uma vida avivada, um crente cheio do poder de Deus, não é só um crente que pula, rodopia e fala em mistério, mas é um povo que resiste no dia mau, é um povo que resiste na adversidade. E nessa segunda viagem missionária, Paulo queria em sua comitiva pessoas que não desistissem, mesmo correndo perigo, ou sendo caluniados, ou sofrendo perseguição, ou padecendo fome. Paulo queria pessoas que permanecessem firmes até o fim. Como o próprio Paulo disse: e havendo feito tudo, ficai firmes. Para Paulo aqui, a questão não é o quanto você faz. Para Paulo não é como você faz, ou quão bem você faz. A questão para Paulo aqui é o quanto você suporta. Porque a habilidade, ela precisa associar-se com a resistência. Porque ser cheio do poder de Deus vai trazer para nós uma graça tão grande, que nós vamos conseguir falar como salmista no Salmo 91. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Como é que ela sabia que se tocasse em Jesus ela seria curada? A resposta está nos 12 anos que ela resistiu. Porque quem espera em meio às dificuldades, ganha algo essencial que todo servo de Deus tem que ter: resistência. Na vida do servo de Deus, a resistência é essencial. E você sabe qual a diferença do essencial para o supérfluo? O essencial você precisa para viver. Agora o supérfluo você pode viver sem. Eu estou aqui ministrando a palavra de Deus para você e dizendo para você: resista. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei como está a sua alma. Mas vive Deus e vive a minha alma, que eu vim aqui nesta noite para te dizer: resista, espere em Deus, aguarde o socorro em Deus, porque há socorro e há livramento da parte do Senhor. Eu vim aqui para liberar esta palavra profética, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus vai te recompensar pelo tempo da espera. A graça de Deus vai vir sobre a tua vida. Por mais que as tribulações sejam grandes, por mais que as lutas sejam grandes, ser fiel. Ser fiel até a morte, e receberás a coroa da vida. Porque para você fazer a vontade de Deus, você vai ter que muitas das vezes negar a sua própria carne. Mas Deus está aqui dizendo para você e te recebendo de braços abertos, te dizendo: eu sou contigo, resista, a minha graça te basta, resista. Eu sou aquele que te coloco de pé, resista. Eu não durmo nem tosquenejo, resista. Eu nunca perdi uma batalha, resista. Eu fecho a boca dos leões, resista. Eu dou socorro no meio da fornalha.
Em 12 anos muita coisa acontece, sim ou não? Em 12 anos, aquela mulher ouviu que o fulano morreu, que o Beltrano nasceu, e ela percebeu que por mais difícil que fosse a situação dela, ela continuava viva. O maior exemplo que Deus é com você é porque apesar de todas as lutas, você tem se mantido de pé na presença do teu Deus. Chegou um ponto que aquela mulher chegou ao entendimento seguinte: dessa hemorragia, eu não morro mais, porque se eu tivesse que morrer, eu já tinha morrido. Pense assim também: dessa prova, eu não morro. Pense assim também: dessa luta, eu não morro. Pense assim também: dessa enfermidade eu não morro, dessa calúnia eu não morro, deste desprezo eu não morro. Aleluia. Eu vou ter com Jesus. Faça como aquela mulher, eu vou tocar nele. Sabe o que eu estou dizendo para você? Na hora da adversidade, se aproxime dele, vai ser íntimo com ele, vai falar com ele, toca nele, você vai ser restaurado. Ela aguentou os empurrões. Sabe por quê? Seja simpático comigo e diga por quê. Porque quem tem resistência já não tem tanta sensibilidade. Não é qualquer coisa, qualquer embate que vai te derrubar e que vai te colocar no chão. Paulo queria pessoas com a estrutura desta mulher, mas Barnabé não aceita e sai da comitiva. O que Barnabé faz? Sai da comitiva. Às vezes pessoas saem da nossa vida, muitas das vezes por motivos que nem nós entendemos. Mas eu vim aqui dizer para você: fique tranquilo. É Deus mudando a tua comitiva. É Deus que vai decidir quem vai contigo e quem não vai mais. Porque Deus tem o controle de todas as coisas. O domínio de tudo está sobre as suas poderosas mãos. Então vamos entender que nós precisamos a cada dia confiar na bondade, no domínio de Deus. Eu acredito que se Paulo estivesse vivo e montasse uma outra comitiva para mais uma missão, a pergunta que eu me fiz é: será que eu seria convidada para estar nessa comitiva? E a pergunta que eu faço a vocês é: será que vocês também seriam convidados? Porque nós vivemos tempos difíceis, irmãos. Nós vivemos um tempo em que as pessoas procuram a todo custo satisfação. Quando algo acontece, quando alguma coisa mexe nas nossas estruturas, nós temos a tendência de esquecermos a nossa fé. Nós apertamos o botão do pânico. Muitos dizem: o Senhor não está comigo. Ou então começam a procurar erros. Eu vim aqui dizer para você: tranquilize-se. Só vai acontecer na tua vida o que Deus permitir. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do teu Senhor. O teu Deus é um Deus que vela para cumprir com a sua palavra. Lembra dos discípulos no barco? A Bíblia diz que Jesus os mandou ir para o outro lado. Eles estavam em obediência, mas mesmo debaixo de obediência, o vento soprou, agitou o mar. Mas a Bíblia diz que quem vem andando sobre as águas é um homem? É um fantasma? Não, é Jesus. Ele tem domínio. Ele vem andando no mar agitado. E a Bíblia fala algo interessante, que o Senhor Jesus, ele entra
entra no barco para depois acalmar o vento e o mar. A pergunta é: Jesus não poderia, da onde ele estava mesmo, dar ordem? Poderia, mas ele primeiro tinha que acabar com a tempestade que estava dentro do barco. Porque por causa do que estava acontecendo em volta do barco, os discípulos estavam desesperados. Eu quero liberar uma palavra para você e dizer para você: Jesus está dentro do teu barco. Aquieta o teu coração. Eu sei que o mar está bravio, eu sei que o vento está forte, mas muito maior é quem está contigo, é quem vai liberar a palavra que vai fazer tudo entrar numa calmaria. Ontem foi pregado aqui neste altar que só uma palavra é suficiente, aleluia, para que haja cura, para que haja resposta, para que haja solução, para que haja socorro. Então aquieta o teu coração. Agora eu cheguei aqui no capítulo 16. Você está comigo? Diga amém. Eu tenho 18 minutos, vamos lá. Agora nós temos a narrativa de Paulo. E agora ele está numa cidade chamada Listra. Cidade bem conhecida por Paulo, porque foi em Listra que Paulo sofreu um apedrejamento que quase o matou. Para muitos de nós, seria um motivo mais do que suficiente não pisar nunca mais em Listra. Mas o Senhor tinha um propósito. Ei! Observe que ele vai para a segunda viagem missionária. Observa que o Senhor começa a separar quem vai estar na comitiva. E agora o Senhor faz ele voltar novamente a Listra. Se olharmos o texto, vamos pensar: Senhor, por que Paulo precisa voltar a Listra? Porque foi em Listra em que Paulo conheceu um jovem por nome Timóteo, que foi o seu amigo até no final. Foi Timóteo que levou a capa para Paulo na sua última cadeia. Ei, eu vim aqui profetizar sobre a tua vida que existe bênção aonde você não espera. Quem poderia imaginar que Deus levantaria um amigo numa cidade onde ele foi apedrejado, numa cidade onde não aceitaram ele? Mas é assim que Deus trabalha. Deus é Deus de reviravolta. O que está embaixo ele bota para cima, o que está longe ele traz para perto. Porque quando ele começa a trabalhar, não há quem possa impedir o poder do nosso Deus. Vamos deixar Satanás desesperado nesta noite. Vamos adorar a Deus como Ele merece. Vamos exaltar a Deus como Ele merece. Vamos engrandecer a Ele como Ele merece. Muitos nessas horas estão numa pedra gelada no necrotério, mas você, apesar de toda a tua luta, veio aqui nesta noite para ouvir uma palavra de vida e de vitória. Deus vai fazer algo grande e o nome dele será glorificado. Eles tinham que passar por Listra, porque Deus iria aumentar a comitiva. Tem hora que a gente caminha só, mas tem hora que Deus levanta pessoas para caminhar conosco. E agora, na comitiva de Paulo, Jesus, está Silas, está Timóteo e está Lucas. Lembra que Lucas foi o autor do escritor do livro de Atos dos Apóstolos? E você pode me perguntar: Cíntia, como é que você pode me provar isso? Eu provo. No versículo de número 10 está escrito assim: assim que teve a visão, imediatamente procuramos
partir para aquele destino. Este verbo procuramos está na primeira pessoa do plural, logo está incluindo Lucas. O Senhor havia já formado a comitiva. Ei, deixa eu te falar uma coisa, não pensa que você vai ficar de fora da comitiva, não. Há um convite de Deus para a tua vida, há um convite de Deus para a tua alma. Vinde, vinde, pregai o evangelho a toda criatura. E agora Timóteo é o quarto integrante desta comitiva. O que convenceu Paulo a chamar Timóteo, uma vez que Paulo era muito criterioso, era que Timóteo tinha bom testemunho. Não foi o dom de Timóteo, não foi o talento de Timóteo, foi por Paulo saber que mesmo presenciando ou ouvindo falar do apedrejamento que ele teve na cidade, mesmo assim, Timóteo nutria um amor exuberante por Jesus. Mesmo sabendo do risco que corria, ele aceitou fazer parte da comitiva. Boa coisa é estarmos fazendo o melhor para o nosso Senhor. Entenda, não basta cantar bem, não basta pregar bem, não basta se vestir bem. Para fazer parte da comitiva de Cristo, é necessário ter testemunho. E é necessário ter um amor exuberante por Cristo. Se você tem essas tamanho do que levar-se, se você tem essas qualidades, vem para a comitiva, vem fazer a obra. É ano de servir, é ano de fazer a Deus que vai fazer a diferença. E você vai ver grandes coisas o Senhor fará na tua casa, grandes coisas o Senhor fará na tua vida, grandes coisas o Senhor fará na vida dos teus, porque quando você cuida das coisas de Deus, Deus vai cuidando em mínimos detalhes das tuas coisas. Agora percebam que ele já tem a comitiva formada, e agora eles precisam saber do itinerário, para onde eles vão, quando eles vão. E o texto bíblico diz que primeiro eles foram para um lugar chamado Frígia, atravessaram a Galácia. O plano era chegar na Ásia, mas o Espírito Santo os impediu. Quem os impediu? Só quem quer ser mais simpático comigo. Quem os impediu? Então foram para Mísia, tentaram chegar ao norte de Bitínia, mas o Espírito Santo também os impediu. Então desceram até o porto de Troade. Quando eu li isso, eu entendi, irmãos, que não falta ao nosso Deus maneira de dirigir as nossas vidas, mas precisamos ter um coração submisso, disposto a ir ou ficar conforme a vontade do nosso Deus. Porque nem sempre nós percebemos claramente a vontade de Deus. E aí, Ele pode colocar impedimentos para que nós não saiamos da sua vontade. Foi aí que Paulo, então, naquela noite, ele começou a buscar o Senhor. Tem um pastor no Rio de Janeiro, muito amigo, que diz: na dúvida, ore. Olha para o teu irmão e diga para ele: na dúvida, ore. E Paulo então começou a buscar a Deus, para saber de Deus, para onde que eles iriam. E a Bíblia diz que Paulo teve uma visão. Ele viu um homem macedônio pedindo ajuda, dizendo: olha, atravesse a Macedônia e vem nos ajudar. Ou seja, o homem estava do outro lado do mar. Logo Paulo entende que Deus havia dado uma direção.
que Deus havia dado um destino, que Deus faria alguma coisa ali na Macedônia. Deixa eu te dizer, talvez você está tão sem direção, talvez você está esperando uma resposta de Deus. Eu vim aqui para ser resposta de Deus para a tua vida. Ore, 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 ora que melhora, ora que Ele responde, ora que Ele aponta, ora que Ele indica, ora que Ele direciona, ora que Ele vai como um saio, Ele vai contigo, quebrando os portões de bronze, fazendo você mais que vencedor. Paulo entende, ele tem o destino agora. Olha que coisa maravilhosa. Os impedimentos serviu para que eles ficassem aonde Deus queria. Quando você é dirigido por Deus, você não vai errar o caminho, porque o Senhor, Ele vai cuidar para que você não erre o caminho. Você pode não estar entendendo nada, mas Deus vai te colocar exatamente aonde Ele quer. Deus tem me colocado aonde Ele quer, e eu já entendi, disse para Ele: eis-me aqui, Senhor, e envia-me a mim, que não seja a minha, mas a tua vontade, porque a minha é imperfeita, a minha é pequena, a minha passa, mas a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e no final eu sei que eu vou cantar o hino de vitória. Agora eles embarcam para Troade, e eles chegam então em Filipos, numa colônia romana. É interessante que quando Paulo chega à Macedônia, ele não vê nada que animasse ele. O homem da visão não estava esperando ele no porto. A cidade era totalmente voltada para o paganismo. Não havia uma sinagoga naquela cidade. Mas você está pensando que eles ficaram de braços cruzados? Não, irmãos. Não, quem foi enviado pelo Senhor, direcionado pelo Senhor, tem a orientação do Senhor, Ele vai fazer a diferença onde Ele chegar. E diz que eles resolveram então sair da cidade e foram procurar um lugar para orar. Está difícil? Ore. Quer orientação? Ore. E diz que eles chegaram próximo a um rio e encontraram umas mulheres ali e começaram a falar do amor de Jesus. Aquelas mulheres se converteram e foram batizadas ali mesmo naquele rio. Ali então começou-se a reunir a igreja, sem estrutura física, mas com muitos acontecimentos. Não tinha teto, não tinha parede, tinha o tanque batismal, isso tinha. E ali eles começaram então a fazer a obra do Senhor. Não tinha o nome do ministério, mas eu coloquei aqui, pensando o seguinte: Senhor, se eu pudesse colocar um nome para esse ministério, eu ia botar Igreja Junto às Correntes das Águas. Aleluia. Eles começaram a se reunir ali, começaram então a trabalhar para o Senhor naquele lugar. As pessoas estavam sendo alcançadas pela palavra, mas a Bíblia relata que um certo dia, eles indo ao local da reunião para orar e louvar a Deus, saiu uma jovem pitonesa, uma jovem escrava. A Bíblia diz que ela tinha muitos donos e que dava lucros a esses donos. Essa moça, essa jovem, ela era possuída por demônios, e ela era uma sacerdotisa de Pitom. Precisamos lembrar que a Macedônia fazia parte ali da Grécia, e ali aquela coisa de mitologia era muito forte. Pitom, na mitologia grega, era representada por uma serpente com duas cabeças. E por causa desses demônios, aquela moça adivinhava, ou seja, fazia previsões acerca do futuro.
E as pessoas acreditavam que ela conversava com os deuses. E por isso ela tinha uma grande clientela e dava lucro para os seus senhores. O texto bíblico diz que essa moça, durante dias, ela vinha gritando atrás de Paulo e seus companheiros, dizendo: esses homens que vos anunciam a salvação são servos do Deus Altíssimo. Durante dias ela vinha atrás dos servos do Senhor, fazendo uma propaganda. A Bíblia diz que Paulo então ficou incomodado. Paulo então teve o discernimento. O Senhor não aceita adoração de demônios. O Senhor aceita adoração dos seus filhos. Então adore ao Senhor. E ele então, com esse discernimento, ele vira-se para trás e ele diz: em nome de Jesus. Em nome de quem? Em nome de quem? Em nome de Jesus, sai dela agora. E a Bíblia diz que aquela moça ficou imediatamente liberta. Você quer saber como é que aconteceu isso? Por que se deu isso? Vamos pensar, irmãos, se aquela moça era uma sacerdotisa de Pitom, e Pitom era representado por uma serpente que tinha 2 cabeças. Quem é Jesus? Jesus é aquele que subiu ao Calvário para esmagar a cabeça da serpente. Quando Pitom ouviu que quem estava ali era ninguém menos, ninguém mais do que Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, aquele que foi ao Calvário e esmagou a cabeça da serpente, ele disse: eu tenho que sair, eu tenho que ir embora, eu tenho que correr. E nessa noite eu quero dizer que nesse nome tem poder. Entra na tua casa dizendo: Jesus está aqui, em nome de Jesus. Não vai ficar aqui espírito de contenda, espírito de briga, espírito de enfermidade, vai saindo em nome de Jesus. A pregação já está acabando, amém? Mas você vai ser simpático comigo, vai esperar só mais um minutinho, amém? Estou acabando. Aleluia, aleluia. Quando aquela moça ficou liberta, a Bíblia diz que os seus donos ficaram furiosos. Eu aprendo aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, eu coloquei aqui no meu sermão que enquanto ele não mandou aqueles demônios sair, ele continuou seguindo. Deus já te deu a autoridade, manda sair em nome de Jesus e não permita que ele permaneça. A sua casa é de Deus, o seu filho é de Deus, a sua filha é de Deus, o seu casamento é de Deus. E aonde Deus está, demônio não pode ficar. Aonde Deus está, alguma coisa sobrenatural vai ter que acontecer. Usa de autoridade. Existe um ditado popular que diz: se não podemos com eles, vamos nos unir a eles, né? O inferno não está preocupado com o fato de eu ser cristã. Não. Ele não quer que eu entenda a chamada que Deus tem na minha vida. Ele não quer que você entenda a chamada que Deus tem na tua vida. Ô crente, entra nessa comitiva. Através da tua vida Deus quer curar. Através da tua vida Deus quer libertar. Através da tua vida Deus quer salvar. Vamos igreja, vamos igreja, vamos ganhar o mundo para Jesus. Vamos dizer que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida.
nós não podemos chegar ao Pai. Observem que os donos daquela moça não ficaram furiosos por causa da mensagem que era contra os ensinamentos de um deus pagão grego chamado Apolo. Não, eles se indignaram por causa do dinheiro. Isso mostra muito bem o tipo de pessoa que eles eram. Eles pegaram os missionários, Paulo e Silas. A pergunta que eu fiz ao Espírito Santo enquanto eu lia o texto: cadê Lucas? E cadê Timóteo? Eu não sei porque eles não foram pegos, mas Deus sabe. Deus pegou quem tinha estrutura. Deus permitiu quem tinha estrutura. Deus não vai te provar além das tuas forças. Deus te conhece melhor do que você mesmo. Então eles pegaram Paulo e Silas. Eles arrastaram aqueles homens para a praça do mercado. Eles rasgaram as suas roupas. Eles foram açoitados. As suas costas abriram. Eles foram caluniados. Quase foram mortos, porque a multidão queria sangue. Só tem um problema. Me pergunte qual. Seja simpático comigo e me pergunte qual. Não pode se matar, não pode morrer quem Deus decretou que vai continuar vivo. Nada pode tirar você da mão desse Deus que tem todo o poder. Ele é o dono da vida e o dono da morte. E agora o texto diz que eles são jogados no cárcere interior. O que me chama a atenção é que eu não vejo em nenhum momento neste capítulo Silas reclamando com Paulo, ele duvidando que a visão que ele teve era realmente de Deus. Eu não vejo discussão, eu vejo união. Tem um ditado que diz: precisamos ter sucesso para descobrir quantos amigos temos, e dificuldades para descobrir se eles são verdadeiros. Agora eu estou vendo aqui o que a Bíblia diz, que na angústia nasce o irmão. Se eles eram amigos, companheiros de missão, agora eles se tornaram irmãos. Eles não procuraram motivos para encontrar culpados. Eles sabiam que Deus tinha um propósito naquela situação. Eles sabiam que Deus tem um propósito acima de todas as coisas, e o Senhor estava na direção de tudo. Observe que o texto diz que eles começaram a orar e depois começaram a louvar. A Bíblia fala assim: quem está triste? Quem está triste? E quem está alegre? Você acha que eles estavam alegres porque foram açoitados? Acredito que eles estavam cheios de dor. Então eles começaram a orar. Orar, orar, orar. Sabe por que a oração ela é maravilhosa? Porque antes de mudar alguma coisa fora de você, ela vai mudar alguma coisa dentro de você. Vai mudar o seu coração, vai mudar a sua percepção, vai mudar a sua mentalidade. Por isso é bom orar, porque a oração faz você ver as coisas de um prisma diferente. Eles começaram a orar, 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 e a graça de Deus desceu, desceu, desceu. E agora eles começaram a louvar, 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 porque agora a graça de Deus está ali. E a Bíblia diz que a carceragem parou. Ninguém se movia, ninguém fazia barulho, todo mundo parou para prestar atenção, porque é comum numa prisão se ouvir gritos, numa prisão se ouvir lamentos, numa prisão se ouvir choros, mas aquele que serve o Senhor, ele vai na contramão da perspectiva humana. Até no meio da tormenta ele adora e exalta o nome do Senhor. Eu aprendo
Ô pastor, me perdoa. Eu aprendo rápido. Eu aprendo uma coisa interessante, que muitas das vezes a minha oração não vai chamar atenção, que o meu louvor muitas das vezes pode até não chamar atenção, mas a minha fé e o meu testemunho de vida vai chamar a atenção de alguém. Alguém vai parar e vai me olhar e vai dizer: grandes coisas fez o Senhor na vida dela. Se não fosse Ele, se não fosse a graça, se não fosse o amor, ela não estava de pé, ela não estava viva, ela não estava na igreja, ela não estava pregando. Mas é as misericórdias do Senhor que são as causas de nós não sermos consumidos. Você lembra de Moisés e a sarça que ardia no deserto? O que chamou a atenção de Moisés foi a sarça queimar? Não, porque sarça queimar era comum. Sarça tem na sua estrutura um óleo. Esse vegetal tem um óleo que com o calor ele encandece. Mas a sarça ela acaba rápido, ela queima rápido. Mas o que chamou a atenção, meu pastor, foi que a sarça queimava, a sarça ardia, mas ela não acabava, ela não se consumia. Aquilo fez Moisés parar e falou: tem alguma coisa sobrenatural nessa sarça. Tem alguém olhando para a tua vida e dizendo: ela não para, ela não acaba, ela não desiste. Tem algo de Deus na vida dela. Isso faz alguém prestar atenção e ver a glória de Deus na sua vida. Uma coisa que eu quero dizer para os irmãos, que Paulo e Silas eram exímios pregadores da palavra. Observe que eles estavam fazendo um culto ali dentro do cárcere. E observe a liturgia perfeita. O culto se começa com oração, eles oraram. O culto depois vai para o louvor, eles louvaram. E depois vem o quê? Qual é a outra parte? A palavra. Não é assim o nosso culto? Eu acredito que Paulo e Silas devem estar ali, a conjectura em minha mente, dizendo: nós já oramos, nós já cantamos, é você que vai pregar. Paulo, ele disse: se você quiser pregar, Silas prega. Será que é você? Será que sou eu? Mas eu vejo Deus olhando do céu e dizendo: não, hoje nem Paulo e nem Silas vai pregar, o pregador é por minha conta. Eu vou trazer o pregador, e o sermão vai ser tão grandioso que vai abrir cadeias neste lugar. A Bíblia diz que à meia-noite o pregador chegou. O pregador chegou diferente. Ele chegou balançando os alicerces. E diz a palavra de Deus que a cadeia, que as prisões de todas foram abertas. Talvez você esteja aqui vivendo um terremoto na sua vida financeira, um terremoto na sua vida sentimental, ou até mesmo um terremoto na sua vida espiritual. Você já orou, você já louvou, mas parece que Deus resolveu mexer nas suas estruturas. Eu vim aqui para te dizer: fique tranquilo. Terremoto que Deus manda não é para matar, mas para avivar a tua fé, e para você entender que Ele tem o controle de todas as situações. As cadeias de todos foram abertas. Quais as cadeias que foram abertas? A Bíblia diz todas. A porta da prisão foi aberta. A porta da consciência daqueles presos foram abertas. A porta do coração foi aberta. A porta da casa do carcereiro foi aberta. A porta até da despensa com liberalidade foi aberta. Porque quando o Senhor entra, Ele começa a abrir aquilo que está preso. Ele começa a quebrar os grilhões que estão prendendo. E começa a trazer os cativos em liberdade. E eu termino aqui dizendo para você que com o louvor o carcereiro não acordou. Com a oração o carcereiro não acordou. Mas com terremoto, o carcereiro acordou. Você entende? Existem pessoas que Deus tem que mexer na estrutura para que elas acordem.
Não é porque o Senhor é mau, não é porque o Senhor quer destruir, mas porque o Senhor quer libertar. Às vezes o sono é tão profundo, o sono é tão intenso, que Deus diz: vou mexer na estrutura, vou mexer na estrutura, vou fazer um negócio diferente, mas no final o meu nome vai ser glorificado. A Bíblia diz que quando o carcereiro acorda, ele pensa que os presos fugiram, então ele tenta se matar, e diz que Paulo grita: não faça isso, estamos todos aqui, ninguém fugiu. Aí olha o que ele faz, e o Espírito Santo foi me pontuando. O Espírito Santo falou comigo: olha as posturas do carcereiro. A primeira coisa que o carcereiro fez foi pegar uma tocha. As coisas começaram a clarear para o carcereiro. Antes ele estava nas trevas, mas agora ele está vindo para o reino da maravilhosa luz de Deus. Ele saiu das trevas e está vindo agora para o reino de Deus. Olha a segunda atitude desse carcereiro. Ele estava do lado de fora, agora ele está do lado de dentro. E ele se aproxima dos servos de Deus, e ele faz a pergunta mais importante que alguém pode fazer na sua vida: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E a resposta foi maravilhosa: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que enquanto você está visitando a casa dele aqui, ele está visitando a tua casa nessa noite, e está quebrando grilhões, está despertando de sono alguém que está dormindo por causa da tua fé. E eu termino dizendo: ele os levou para casa, ele preparou a mesa, e todos na sua casa foram batizados. Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na vida da sua família. E eu termino te lembrando que existem bênçãos aonde você nem espera. Que Deus possa abençoar suas vidas. Eu agradeço a rica oportunidade.